Boa noite. Todos me ouvem bem? Perfeitamente. Boa noite, Igor. Boa noite, Renato. Boa noite aos participantes. Enfim, temos hoje casa cheia. Obrigado, né, por todos aqueles que se inscreveram. Enfim, para os que não sabem, tivemos assim uma totalidade de inscrições realizadas. Enfim, realmente o evento é um sucesso. Parabéns para a UBC, enfim, pela iniciativa. E agradeço aí, né, em nome da UBC, os participantes, o Renato Patriarca e o Igor Valério. Bom, o tema que nos traz hoje aqui, enfim, o tema dos mais badalados no mercado hoje, não só no mercado da música, estamos falando aqui do mercado de todas as categorias de obras artísticas, enfim, onde se apresentou uma nova possibilidade, uma nova viabilidade de circulação de bens únicos, enfim, ainda que não fungíveis, no ambiente digital. Ou seja, as obras, as criptoartes, podemos chamar dessa forma, enfim, vem sendo objeto de muita discussão, enfim, muito debate, não só no âmbito jurídico, como também nas oportunidades de negócio. E, por conta disso, né, enfim, organizamos esse nosso evento para tratar dos non-fungibles tokens, enfim, né, esses ativos digitais únicos, enfim, que vem, né, criando uma nova oportunidade, uma nova forma. E, na verdade, é mais uma demonstração da vitalidade do ambiente digital que frequentemente nos oferece novas alternativas. Enfim, essa é a mais recente. Enfim, certamente, em breve, estaremos discutindo, nos debatendo com outras, enfim, que irão surgir, sem prejuízo daquelas que existem. Enfim, a gente tem uma discussão normalmente muito comum nesse ambiente, que é tratar as questões como muito revolucionárias e como a nova e a única solução, né, para um determinado assunto, né? E não é isso, enfim, graças a Deus, enfim, é mais uma oportunidade, é mais, do meu ponto de vista, enfim, que se apresenta, né, para os artistas, para os produtores, enfim, para aqueles que, né, vivem no ambiente das obras artísticas em geral, enfim, seja no ambiente musical, seja em outros, né? Por conta disso, nós temos aqui dois convidados, né, que vão nos ajudar nesse debate e que eu queria apresentar a vocês. Eu, primeiro, me apresento, meu nome é Sidney Sanches, para os que não me conhecem, enfim, sou advogado, né, enfim, atuo no mercado de propriedade intelectual há muitos anos, enfim, e consultor jurídico da OBC, hoje estou, né, na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Direitos Autorais e, por conta disso, me convidaram para ajudar a organizar essa discussão. E os nossos participantes, né? Começo aqui pelo Renato Patriarca. Enfim, Renato, eu não sei se você vai ficar um pouco ofendido comigo, mas você chegou a mim como Renatinho Patriarca, então eu espero que, né, talvez seja esse, né, o seu nome mas a gente teve a oportunidade de se conhecer agora, então, enfim, é um prazer estar com você. O Renato, ele é produtor musical e artístico, compositor, né? Hoje é responsável pela distribuição digital do selo Midas Music, que é dele, enfim, e além disso, com uma larga experiência e sucesso no ambiente musical. Ele é vencedor do Grêmio Latino pela participação na gravação do álbum Sacos Plásticos de 2009 do Titãs. Enfim, trabalhou com vários artistas, né, com a Kel Smith, com o Vitor Clay, Luísa Posse, e De Maria, Joelma, enfim, e tantos outros, né, enfim, que dão a ele uma larga experiência, enfim, no cenário musical e nas experiências, nas oportunidades de negócio. Ele hoje, né, não à toa, está aqui conosco, porque está criando uma agência de criptoarte, enfim, e mais do que nunca habilitado, né, para conversar conosco sobre esse assunto. Enfim, tenho certeza que Renato nos trará muitas perguntas, né, enfim, e observações sobre o tema. O outro participante
um conhecido e prestigiado advogado, um querido amigo, enfim, Igor Valério, né, que é sócio do Sesnic, Quintino Salinas Fittipaldi e Valério Advogados. É graduado em Direito pela USP, pós-graduado em Direito de Propriedade Intelectual, advogado da área de Direitos Autorais e Tecnologia, secretário adjunto à Comissão de Direitos Autorais da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e co-coordenador da Comissão de Estudos de Direitos Autorais e da Personalidade da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Então, bem-vindo vocês dois, enfim, um prazer eu me juntar a vocês nessa discussão, espero colaborar. E acho que nós podemos conversar nosso bate-papo de hoje, passando, né, a palavra primeiro para o Igor, que vai nos dar aí um cenário do estado da criptoarte hoje. É importante, aqueles que queiram participar, enfim, é bom que façam suas perguntas por chat, enfim, a gente tem um tempo controlado aí de evento, enfim, estamos estimando aí 1 hora e pouquinho, não mais do que isso. E, enfim, mas eu espero que tenhamos tempo para responder os questionamentos, eu vou acompanhando por aqui. E acho que podemos começar. Bigor, a palavra é sua. Muito obrigado, aí, mais uma vez, em nome da UBC, enfim, pela sua participação e a sua gloriosa fala, que eu tenho certeza que será gloriosa. Sidney, obrigado pela apresentação, muito mais do que generosa. Obrigado ao UBC pelo convite. Sempre um prazer participar dos eventos da UBC. E esse tema virou tema obrigatório, né, para quem trabalha no mercado de criação em geral. A gente tem recebido, eu tenho recebido pessoalmente inúmeros contatos de vários amigos para falar de NFT, né? E a verdade é que esse tema é um tema novo para todo mundo, né? E eu sempre costumo dizer que sempre uma das primeiras áreas a sofrer um impacto positivo ou negativo da tecnologia é a área de direito autoral, né? É impressionante como a gente sempre sente primeiro, né, algumas mudanças que vêm depois mudar completamente o modo de distribuição e de consumo de bens em geral, normalmente passam primeiro pela distribuição e consumo de conteúdo, né? E não foi diferente, não é diferente com o tema das NFTs. Eu me propus aqui a fazer um apanhado geral sobre o tema, e até na minha divulgação do evento eu disse, olha, se você não entende nada de NFT, ou se você entende tudo de NFT, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre os dois aspectos, né? Então, de maneira introdutória, eu queria falar um pouquinho sobre o que são as NFTs, né? Primeiro, uma questão não resolvida. Eu recentemente escrevi um artigo sobre NFT e o editor veio me perguntar, mas são os NFTs ou são as NFTs? Não sei. De vez em quando eu falo as NFTs, de vez em quando os NFTs, mas de todo modo eu tenho falado mais as NFTs do que qualquer outra coisa, né? Então, começando com algumas definições, né? Todo mundo sabe que NFT significa Non-Fungible Tokens, né? São os tokens não fungíveis, né? Provavelmente, Sidney, é a primeira vez na nossa vida prática que o conceito de fungibilidade lá do primeiro ano de direito serviu para alguma coisa cool, né? Alguma coisa assim do dia a dia, né? E isso você me permite um parênteses, enfim, ao mesmo tempo, né, dá o crédito à lei de direito de autor, né, enfim, que já tratava, né, das obras, enfim, todas elas, aquelas fungíveis e infungíveis, estão no âmbito das protegidas, o que é perfeito, né, o que faz com que a gente não tenha, né, qualquer dúvida, né, acerca da proteção dessas obras. Enfim, desculpe a observação. Não, imagina. E daí, assim, para explicar o token não fungível, né, a gente tem que entender o que é o token, né? Então, já faz alguns anos, né, a gente fala um pouco da economia dos tokens, né, da tokenização dos direitos, né? Então, basicamente, o token é um pedaço de código criptográfico que representa alguma relação, algum bem ou alguma relação jurídica, aí nesse caso,
né? Então, os non-fungible tokens são tokens que representam, né, aí nesse caso, um bem, uma relação não fungível. E aí o conceito de fungibilidade e não fungibilidade, para quem não é da área do direito, é um conceito bem simples, né? É fungível aquilo que pode ser substituído por outro, tem outro idêntico do mesmo gênero, né? Por exemplo, uma nota de R$5, né? A minha nota de R$5 pode ser trocada por qualquer outra nota de R$5 e não houve nenhum tipo de aumento ou diminuição do valor, né? Uma nota de R$5 vale tanto quanto qualquer outra nota de R$5. E os bens não fungíveis, ao contrário, né, eles não podem ser substituídos por nenhum outro similar. O não fungível é exatamente aquilo que é único, que é insubstituível. E aí, aplicando esse conceito para o conceito dos tokens, né, um exemplo de token fungível, né, é exatamente o Bitcoin, né? Então, um Bitcoin, sorte de quem tem um Bitcoin inteiro nos dias de hoje, um Bitcoin vale tanto quanto qualquer outro Bitcoin, né? E esse token Bitcoin é fungível, né? Agora, um token representando, por exemplo, os direitos de uma canção, ele não é fungível. Ele se vincula àquela criação de maneira individual e única, né? Então, por isso que eles são chamados de tokens não fungíveis, porque eles são códigos criptográficos registrados em um blockchain e que se ligam a um bem ou a um direito de maneira única. Representa unicamente um único item do mundo, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, aqueles direitos sobre uma determinada canção. E aí, algumas características, né, algumas propriedades dos NFTs, né? Eu já disse, uma que são únicos, né? E aí eles têm determinadas propriedades gravadas no metadado dos tokens que representam um item único, né? Em segundo lugar, eles são tipicamente bens escassos, ou seja, há poucas cópias ou há poucos itens ou há poucos tokens que representam um bem ou determinados bens especificamente. E essa escassez ela pode ser verificada no blockchain, né? Eu quero comprar esse NFT aqui e estão me dizendo que ele é único, só existe um NFT desse no mundo. Muito bem, eu consigo verificar se existe outro relacionado ao mesmo bem na blockchain. Terceiro ponto, que até tem relação com o conceito de fungibilidade, eles são indivisíveis, né? Então, enquanto eu consigo quebrar um Bitcoin em diversos pedacinhos de Bitcoin, né, posso usar 0,00035 de um Bitcoin para comprar um determinado item online. Os NFTs normalmente eles representam a inteireza de um bem ou de um direito, né? E eles também, como qualquer outro token, eles garantem a titularidade, podem ser transferidos, né? E são, até agora, pelo menos, a prova de fraude, né? É claro que um conceito anterior, um conceito base para entender NFT é o conceito de blockchain como um todo, né? E aí, para quem não está muito familiarizado com isso, também sem querer me alongar muito nas explicações, o blockchain é um grande registro distribuído de transações, né? De dados em geral. Então, ele é chamado de blockchain porque cada registro se refere ao anterior registro naquela blockchain e serve de base para a verificação do registro posterior, né? Então, na medida em que você aumenta o número de registros feitos numa blockchain, né, vai ficando virtualmente impossível você reproduzir ou, de alguma forma, fraudar esse sistema de registro do blockchain. Ele é distribuído. Por que ele é distribuído, né? Porque esse blockchain ele não está gravado num servidor em algum lugar que você acessa da sua máquina para consultar ou para fazer uma inscrição no blockchain. Ele é distribuído porque todos os usuários que participam daquela blockchain, que usam aquela blockchain de alguma maneira, eles têm uma cópia
daquele registro de blockchain no seu próprio computador. E para você conseguir fazer uma inscrição no blockchain, todos esses computadores, ou muitos desses computadores, participam da verificação do blockchain. Então, por isso que ele é distribuído. Tá? Então, realmente é um sistema muito seguro. Quais blockchains podem ser usados para gravação, para inscrição de NFTs? Qualquer blockchain que suporte um negócio chamado smart contract. O que é um smart contract? Em termos muito simples, o smart contract é um contrato autoexecutável. Então, imagine que no mundo real fosse possível criar um mecanismo de contrato que automaticamente execute as condições do contrato. Tá? Então, por exemplo, faço um contrato que determina, por exemplo, que quando uma pessoa me entregar um livro, eu sou obrigado a pagar R$100. Isso é um contrato simples. Né? E no mundo real, acontece às vezes de a pessoa não entregar o livro. Né? Ou acontece às vezes de entregar o livro e não receber os R$100. Né? O smart contract, ele, no blockchain, ele faz com que essas condições aconteçam de maneira automática. Então, entregue o livro, automaticamente o dinheiro já sai de uma mão e passa para outra. Tá? Qualquer blockchain que suporte essa funcionalidade pode ser usado para registrar uma NFT. A típica blockchain usada para registrar smart contracts é uma blockchain chamada Ethereum. Né? E os padrões da Ethereum são usados, é um padrão de blockchain usado para registrar NFTs. Isso aqui importa menos, é muito técnico, mas você teve um padrão inicial chamado ERC20, que serve para registrar tokens fungíveis, qualquer tipo de criptomoeda. Né? Depois você tem um padrão que chama ERC721, que serve para criar tokens únicos. Esse serve para criar um token absolutamente único, um NFT, por exemplo. E depois você tem a criação de um padrão que permite registrar tanto no mesmo smart contract, tanto bens fungíveis ou tokens fungíveis quanto tokens não fungíveis, e estabelecer uma relação entre um token não fungível, por exemplo, e aí tem um exemplo de game, por exemplo, World of Warcraft, por exemplo. Você tem certos itens colecionáveis ou utilizáveis no jogo que podem ser comprados com Bitcoin, por exemplo. Né? E aí esse smart contract consegue juntar um item não fungível com um fungível. Mas isso é um tema já um pouco mais técnico. Eu queria falar, depois de explicar o que são essas NFTs, né, queria traduzir essa parte toda técnica, né, em um conceito muito simples que eu sou titular de um direito autoral, por exemplo, que, por definição, como você mesmo falou, Sidney, até por obra da própria lei, ele é exclusivo meu e ele representa um item único, né? E eu consigo fazer uma representação desse item, eu consigo registrar a titularidade, ou a venda, ou a compra desses direitos sobre essa criação em um blockchain. É disso que se trata. E esse registro fica distribuído. E esse registro pode ser usado em smart contracts para fazer transações automáticas. Tá? E aí, qual que é a importância disso do ponto de vista econômico? Né? Onde é que está a questão fundamental aí, pelo menos na minha opinião pessoal, sobre por que os NFTs não são uma bobagem passageira, nem são uma moda que vai desaparecer daqui a pouco. Porque elas causam um impacto muito importante que nós já vimos ser causado por outros tipos de serviços revolucionários e que tipicamente mudam o modo de funcionamento de determinados mercados. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Na verdade, eu vou me concentrar em um só, pelo tempo. Todo mundo conhece o Airbnb. Né? O Airbnb parece uma coisa, né, olhando de fora, uma coisa bastante simples. Né? Você aluga, o aluguel de curta temporada não foi inventado pelo Airbnb. O Airbnb é uma ferramenta que viabiliza a contratação, a locação de curta temporada de imóveis no mundo inteiro. Né? Dito assim, é uma coisa muito simples, mas quando a gente começa a descer um pouquinho na complexidade do Airbnb, a gente consegue notar, do ponto de vista econômico, o que é que o Airbnb faz. Né? Você se arriscaria, imagina você está indo pela primeira vez para uma cidade
Eu conheci recentemente Paraty, uma vergonha, primeira vez fui para Paraty no ano passado, e fiquei sabendo de um lugar chamado Saco do Mamanguá, que é uma praia paradisíaca. E daí a pergunta é o seguinte: você não entende nada de Saco de Mamanguá, né? Você nunca foi, você não sabe o que acontece lá, você não conhece as pessoas nem eventuais imóveis que existem no Saco do Mamanguá. Você se arriscaria a passar a mão no telefone e alugar uma casa no Saco do Mamanguá sem nunca ter visitado esse lugar? Né? Provavelmente não. Né? E aí, para você conseguir executar essa transação, o custo dessa transação é muito alto, porque para você confiar numa pessoa que está lá do outro lado, saber exatamente como é a casa, saber se a pessoa cumpre as obrigações dela, porque pode ser que ela me alugue e depois desista um dia antes da minha viagem, coisas desse gênero. Né? O Airbnb ele reduz drasticamente esses custos de transação. Né? Então, na mesma plataforma, você tem imóveis no mundo inteiro, inclusive um imóvel no Saco do Mamanguá, alguns, né? Que vai ter boas fotos do imóvel, vai ter um histórico de locação desse imóvel dado pelos próprios usuários do site que vão dizer se foi bom, se foi ruim, se o proprietário cumpriu ou não cumpriu. Você tem um método de pagamento do Airbnb que te dá uma garantia de que se a locação for cancelada, você vai receber seu dinheiro de volta e dá para o locador a garantia de que ele vai receber o dinheiro dele, né? Então, percebam como o Airbnb, em larga escala, reduz drasticamente o custo de transação da locação por curta temporada. Ele torna isso um negócio viável, porque ele reproduz uma experiência que todo mundo já teve, que é a experiência de ir para um hotel. E aí você começa a perceber como certos setores da economia se organizam resolvendo certas ineficiências do mercado. Né? O mercado hoteleiro funciona bem porque quando você fica num hotel da rede Accor, em qualquer lugar, você sabe quem é a rede Accor, você sabe que vai funcionar, que o quarto é limpo, Agora, se todas essas ineficiências forem sanadas por um serviço mais barato, você provavelmente migra de serviço. E é isso que os NFTs fazem com o mercado de bens infungíveis, de bens únicos. Né? E aí o exemplo que eu tenho dado é o seguinte: imagine que você tem uma música preferida, Sidney, você, Olhos nos Olhos é a canção da sua vida. E você, já milionário, muito milionário no fim da vida, Sidney, você quer comprar os direitos sobre essa música, tá? Que seja a canção especificamente. Como é que você faz? Você sabe fazer isso? Você sabe, Sidney, porque você é do mercado da música. Mas se você não fosse do mercado da música, né, e daí o exemplo lá do Saco do Mamanguá, se você não conhecesse nada de Saco do Mamanguá, se você não conhece nada de música, como é que você faz? Você conhece o artista? Provavelmente não. Você sabe como chegar nele? Provavelmente não. O que você vai fazer? Você vai passar a mão no telefone e ligar para alguém? Se você for lá bater na porta da casa dele, você acha que ele vai te atender para vender a música para você? Ou você acha que ele vai querer vender a música para você? Você nem sabe se o item está à venda. E se estiver à venda, talvez ele não queira vender para você, porque ele quer vender para alguém que tenha olhos verdes, ou alguém que seja, sei lá, do círculo. Percebam o tamanho do custo de transação para você adquirir um bem infungível. Né? Os NFTs, eles acabam criando um mercado que derruba completamente ou diminui drasticamente esses custos de transação. Eles criam um token, é um bem facilmente comprável via lojas virtuais de qualquer gênero. Né? Você entra na página, sou fã do Milton Nascimento. Imagina que o Milton Nascimento tem uma página dos seus NFTs no phonogram.me, por exemplo. Né? Entro, vejo o que há lá do Milton Nascimento que ele quer vender, não sei se direito sobre um determinado fonograma, não sei se, por exemplo, uma foto do Milton Nascimento, ou ele quer vender uma experiência, talvez, ele quer vender um jantar com o Milton Nascimento, comprável por meio de um NFT. Vejam como o custo de transação desses bens únicos diminui drasticamente. E você começa a criar um mercado com esses itens. Coisa que simplesmente não existia. Então, as NFTs organizam esse mercado de bens únicos e elas podem representar uma mudança muito drástica
na maneira de comercializar esses itens. E aí eles podem entrar, por exemplo, numa conta de gestão de carreira de artista, por exemplo, né? A tendência de você gerir a carreira das gravadoras, por exemplo, gerirem a carreira dos artistas do 360, né? Entram como um componente, por exemplo, de gestão de carreira. Quais são os NFTs que a Ivete Sangalo vai oferecer, né? E essas são as questões econômicas, né? E daí, já encerrando, meu querido Sidney, questões jurídicas, né? O que acontece se alguém criar um token sobre um bem único que não é dele, né? E aí eu vou deixar essa pergunta, é o único ponto jurídico que eu vou trazer, porque ele representa, na verdade, a maior dificuldade dos NFTs, na minha visão, que é como é que você garante que quem criou aquele NFT era originalmente dono de um direito que pode ser representado por aquele NFT, né? E aí vai uma questão um pouco filosófica, que as blockchains nascem com uma promessa de fazerem desaparecer os intermediários das transações econômicas do mundo, mas, na verdade, a gente ainda não tem um elemento de garantia que seja 100% confiável, né? E daí, o último ponto que eu tinha trazido eram alguns cases, não vai dar tempo, mas volto a falar do Phonogram.me, provavelmente o case que mais tem estado aí na mídia. Casos fora do mercado artístico, por exemplo, esportes, né? Você tem o case da NBA, por exemplo, jogadores vendendo cards, itens pessoais e etc. Um mercado de bens únicos de todos os setores econômicos que se viabilizou por meio das NFTs. Com isso eu encerro, Sidney. Espero não ter tomado muito tempo e nem ter sido muito extenso nas explicações. Não, eu acho que foi uma ótima introdução. Enfim, acho que talvez agregando um pouco ao que você falou, enfim, talvez o que tenha mais um dos pontos que mais tenham despertado o debate talvez seja o desafio que havia no ambiente digital com relação a você considerar determinada criação no ambiente, nesse ambiente, né, ou para esse ambiente, único na medida em que há o que a gente chama, né, a arte convencional, né, a arte clássica, ela é chamada de inestimável, né? Assim que ela é considerada. Esse conceito de inestimável no ambiente digital ou seja, de ser único e inestimável, era um pouco distante, né? Primeiro, pela possibilidade fácil de ampla reprodução, e segundo, a dificuldade de você identificar, de você dar valor para o que seria único, né? E a gente tem um exemplo, talvez eu tenha um exemplo que mais tenha sido falado e talvez seja mais fácil de compreender, inclusive. Eu acho que na música a gente tem umas outras implicações, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas fica fácil você entender, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com o Beeple, né, dos 69 milhões de dólares para uma arte, uma obra de arte, né, no sentido de obra de arte plástica, mas ainda que feita exclusivamente no ambiente digital, mas em caráter único, através da certificação, enfim, via NFT, de ter atingido um valor dessa natureza, enfim, equivalente a qualquer obra, né, obra do nosso ambiente físico, analógico, enfim, né, dentro dessa característica do mercado de arte de inestimável. No mercado de arte se diz que toda obra de arte ela é, independentemente do valor que o mercado possa dar, considerada inestimável justamente por essa particularidade, que é única, não tem igual. E eu acho que uma das coisas que despertou o debate do NFT foi justamente isso, que, evidentemente, cria muitas outras variantes, como você falou, né? Na verdade, o NFT tem outras funções, né? O NFT tem a função não só de considerar, de conferir essa certificação digital, né? Enfim, como também, né, permitir que, a partir dessa segurança, você possa estabelecer modelos de negócio, né? E aí, enfim, eu não vou avançar mais nessa discussão, mas fica só um comentário sobre isso. E aí, eu já tenho aqui duas perguntas, enfim, que eu acho que eu vou deixar para depois da palavra do Renato,
enfim, que são perguntas muito comuns, enfim, né, que diz respeito, se eu tenho se eu adquirir esse conteúdo único, né, ou seja uma canção, seja uma fotografia, seja uma obra de arte, enfim, com essa característica, né, ou seja, de NFT, enfim, o que eu posso fazer com ela, né? Mas essa a gente responde, eu prometo que essa resposta virá na sequência da fala do Renato. Renato, bola no teu campo, pode seguir. Opa, obrigado, boa noite a todos, boa noite, Igor, Sidney, obrigado ao BC e quem organizou, Vanessa, Sidney, pelo convite. Venho aqui meio que representando a comunidade da música mesmo, né? Temos 2 advogados aqui que estão colocando de uma forma bem jurídica, bem, vamos dizer assim, formal, né, o lance do NFT, esse universo novo, e eu queria trazer algumas questões aqui, sim, que são mais do dia a dia, né, do que a gente tem vivido, e até o que me motivou a criar essa agência de criptoarte. Na verdade, eu chamo de agência por falta de outra palavra melhor, mas, na verdade, seria um facilitador para essa população de criadores que estão perdidos. Tem alguns pontos que o Igor passou, foi uma excelente explanação, aula, Igor, parabéns mesmo, mas tem alguns pontos, o NFT, infelizmente, a gente, 1 hora e um dia, a gente não consegue falar sobre toda essa tecnologia. Quem se interessar, eu sugiro começar a pesquisar, ler bastante, existem muitas informações cruzadas ainda e muitas mudanças que ainda vão surgir. Né? Não, é um protocolo, que nem o Igor falou, tem vários protocolos, ele ainda está sendo desenvolvido, ramificações desses protocolos. Então, um dos pontos interessantes que o Igor colocou, e eu queria até questioná-lo depois, mas, enfim, é que ele falou assim, a gente compra e é um repasse de direito, né? Eu queria deixar claro, e até meio questionando, que é um repasse de direito comercial apenas, né? A obra continua sendo do autor e do criador, né? Não te dá o direito, para quem compra NFT, sendo ele música, sendo ele a arte, não te dá o direito de recriar ou refazer aquela obra ou duplicar ela da maneira que você queira, a não ser que isso esteja previsto no contrato smart, que a gente convencionou chamar. Mas a obra em si continua sendo do autor. Um ponto que eu queria trazer também, trazendo mais para o linguajar aqui de músico e do dia a dia, eu gosto de comparar o NFT a um certificado digital, né? Que está todo mundo acostumado a um certificado digital. E eu queria deixar esse ponto para mostrar que, através desse certificado, a gente pode fazer o que quiser com ele, né? A gente falou vários exemplos aqui, Sidney trouxe um, o Igor trouxe outros, vocês já devem ter lido sobre outros, mas na prática é um universo, é um universo inexplorado que ele pode ser utilizado para várias maneiras, né? O Fonogrammy, que o Igor deu exemplo, é um bom site, um bom exemplo de uma empresa que está utilizando já essa tecnologia e conceitos de negociação em cima disso, mas existem diversos outros e muitos outros vão nascer, né? Para o mundo da música, eu acho que o mais importante, o que todo mundo tem que ter noção, é que existem barreiras de entrada, né, para você trabalhar com NFT, para você vender, transformar a sua música, a sua arte em NFT. Existem uma certas barreiras de entrada, né, infelizmente não é uma coisa tão fácil ou simples ou de graça como a gente pode imaginar. E você tem que estar também muito bem ciente de onde você quer chegar com aquele seu material. É a mesma coisa, eu estou trazendo um pouco para a música, Igor e Sidney, para deixar mais claro para todo mundo. Imagina que você quer lançar um single ou um álbum. Você pode simplesmente gravar e lançar, né? Naturalmente, colocar na plataforma digitais, ou antigamente fabricar um CD, um vinil, qualquer coisa. No NFT não é diferente, não adianta você só fazer a sua música, transformar ela num código digital, colocar na nuvem e falar, agora tem um NFT. Você tem que pensar como você vai divulgar isso, para quem você vai divulgar, qual é a comunidade que vai consumir aquilo. Isso no caso de uma venda de um NFT, né? E a gente passou em outros pontos aqui que tem
também que a gente pode vender subcontratos daquele NFT. Então, eu posso vender parcelas do royalty que me vão vir a gerar essa música no futuro, enfim. São vários pontos que eu queria trazer aqui, que eu acho que tem mais a ver com a nossa comunidade da música aqui em geral, né? Obrigado, Renato. Eu acho que as diferentes categorias de obras têm particularidades, né? Enfim, e a música, pela própria natureza, sempre explode, né? Um volume maior, porque ainda que você pega, por exemplo, de uma obra de arte plástica, uma criptoarte plástica, né? É mais simples de entender. Então, quando você vai, ainda que eventualmente você possa tratá-la como uma serigrafia, ou seja, eu vou fazer 100 reproduções, né, como é uma serigrafia, todas elas tratadas como cada uma delas é um original, enfim, né, e aquele universo de pessoas, aquelas 100 pessoas sozinhas que detêm daquilo. Você pode fazer isso, né, no mercado da arte plástica é muito comum, enfim, e talvez seja, né, no caso da música, uma alternativa. E aí, Renato, fica até aí, na verdade, eu te volto para você pensar numa reflexão minha, é que o NFT também hoje surge com essa velocidade, esse interesse muito grande da classe artística, porque, de certa forma, ele criou uma alternativa que ele abrevia a dificuldade de remuneração pelas plataformas digitais de streaming, né? Onde você precisa de um volume muito maior de utilizações e execuções para você gerar algum tipo de monetização justificável. E o NFT, né, te cria a possibilidade de você vender a um preço muito superior um número determinado, enfim, de um fonograma, por exemplo, né? Enfim, que só aquelas pessoas vão deter, ainda que seja por um determinado período. Isso passa a ter e a gente vai ter um desdobramento de mercado disso depois, né? Porque as pessoas vão vender isso. Enfim, então, eu acho que também ela vem nesse momento de muita curiosidade, porque criou uma alternativa, enfim, né, de uma remuneração talvez um pouco mais rápida, inclusive para determinados nichos, que no ambiente digital, especialmente pelas plataformas digitais de música, o retorno ele é um pouco mais demorado, né? Enfim, às vezes, e numa perspectiva curta, muito menor. Então, enfim, aí eu queria depois ver que você que é o cara né, o produtor musical, o que você pensa disso, né? Mas antes de você me responder, eu vou responder aqui a pergunta. E aí, Igor, você pode concluir alguma coisa, enfim, agregar alguma coisa da minha observação, mas eu vou dizer aqui as perguntas do Marcel, do Leonardo, da Nayara, enfim, e também que ela também conversa com o questionamento da Priscila. As questões são as seguintes, todas elas têm o mesmo sentido. Se eu compro uma foto, um direito de uma música via NFT, eu tenho o direito de fazer o que quiser com esse conteúdo, né? Tipo, poderia utilizar numa propaganda? A venda do NFT de uma obra musical ou de um fonograma representa cessão total de direitos patrimoniais? Qual seria a natureza dessa compra? A exploração da obra precisa de autorização prévia de quem compra o NFT? Exemplo, como fica a execução do fonograma? A arrecadação de direito é do autor ou da pessoa que comprou o NFT? Eu não vou esgotar as respostas, mas eu vou, na verdade, trazer um exemplo. Quando você compra um quadro... eu tenho usado muitos artes plásticas que é fácil de entender. Quando você compra um quadro de um artista, enfim, você comprou um quadro... Eu tenho um quadro aqui atrás, né, enfim, de um artista, enfim, que é um desenho, na verdade, do Alberi. E o que eu posso fazer com ele é isso que eu estou fazendo aqui, botando ele aqui atrás, enfim, na minha parede. Eu não posso fazer subprodutos dele, eu não posso transformar isso num cartão de Natal. Enfim, eu comprei o direito de ter esse exemplar exclusivo meu, na minha casa, que eu posso vender. Enfim, existe uma discussão, enfim, específica com relação à questão da exposição, enfim, mas que não é o caso da gente discutir agora, mas, enfim, mais a questão do exercício dos direitos patrimoniais, né, permanece com aquele que é o titular originário do direito. O que não significa dizer que, no âmbito do NFT e do desdobramento que ele tenha
por via de um smart contract, por exemplo, que esse tipo de coisa não possa ser devidamente estabelecido e se conferir àquele que está adquirindo ou uma música, um fonograma, né, enfim, uma fotografia, a possibilidade de ter outros tipos de utilização. Então, acho que, né, tentei muito rapidamente responder, enfim, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Enfim, eu gostaria. E Renato, pode, depois, eu queria ouvir de você o que você acha dessa minha reflexão sobre o NFT e o mercado de streaming. Sim, desculpa, Igor, deixa eu só falar, sei que está falando um pouco no lado jurídico, mas eu gostaria de acrescentar o que você está colocando, Sidney, que foi muito bem colocado, e a gente pode até manter no lance da música mesmo, que você comprar um disco de um artista não te dá o direito de revender aquele disco, nem de pegar a música e fazer qualquer outra coisa com ela, te dá apenas o direito de escutá-la, é o mesmo exemplo do quadro. Eu acho que o grande mágica do NFT e do blockchain, né, que a gente está falando, martelando NFT, mas a tecnologia que está por trás dele, que é o blockchain, que permite a gente até essas verificações e essas certificações que são inalteráveis ou virtualmente inalteráveis, né, virtualmente inquebráveis, é que, no caso do exemplo que você deu, Sidney, para um artista conceder qualquer outro direito num quadro, ele teria que fazer um contrato. Existia toda uma burocracia, que é o exemplo do que o Igor deu do Airbnb. Existia toda uma burocracia física que deixava isso tudo muito mais caro ou mais difícil. Acho que a mágica do NFT e blockchain é que a gente consegue fazer isso tudo muito mais rápido e mais simples. A burocracia ela fica toda meio em segundo plano dentro do blockchain. Então você pode, um artista que está aqui assistindo a gente, ele pode pegar um quadro e falar, esse quadro eu vou vender ele e quem comprar ele pode fazer o que quiser com ele, repintar ele, fazer camiseta dele e assim por diante. A gente já tem esse formato de comercialização de arte, que são os sites de venda de fotos, sites de venda de vídeo pré-prontos e tudo mais, inclusive de samples, né? A gente, na música mesmo, a gente tem sites que vendem, ou até de beats, né? Tem sites que vendem beats prontos, você compra aquilo, e eles têm diversos tipos de direitos ali já pré-programados ou pré-aprovados. Geralmente são 3. Ou você só pode usar a música sem e dar crédito, até o mais premium, que seria a música ficar sendo sua, mesmo sem dar autoria, né? Mas você pode fazer o que quiser com esse fonograma, com essa gravação. Então eu acho que o NFT ele vem para facilitar até isso. Se um artista quiser mesmo com o artista consagrado, fala assim, não, agora a minha próxima música eu vou lançar ela, multitrack, NFT, para vender, e quem comprar pode fazer outras versões, podem fazer o que quiser e revender e tudo mais. E tem um outro ponto do NFT, que eu acho que é fundamental, que até inclusive no mundo da arte ele está sendo revolucionário, que você pode prever subvendas. Você pode prever o mercado secundário, o terciário daquela revenda. E isso antes nem no mundo da arte era possível, ou era viável, vamos dizer assim. Era possível, mas era inviável. Então, vamos dizer que você venda o seu quadro do quem é mesmo? É do Alberito. Do Alberito. É um desenho do Alberito. Vamos dizer que você revenda o desenho do Alberito, vamos dizer que hoje ele vale R$100 mil, você revenda ele. Provavelmente o desenhista que fez ele não vai receber nada desses R$100 mil. Mas com smart contracts e com essas NFTs, a gente consegue prever que 10% de qualquer revenda futura desse quadro vá para o pintor original. Então a gente consegue criar um ecossistema um pouquinho mais viável, assim, um pouquinho mais até saudável para os criadores, né? Então eu queria só pontuar isso, que o seu exemplo foi bom, e eu queria pontuar essas possibilidades do NFT. E você pode concluir, enfim, mas só para fazer um esclarecimento rápido, enfim, mas eu acho que você pode falar, né, Igor, sobre o direito de sequência que está previsto na nossa lei, né, enfim. Então, ou seja, a verdade é que a gente não tem ele regulamentado hoje por uma série de motivos do mercado de arte, mas o fato é que essa previsão das revendas está previsto na norma e de um direito de sequência que a gente chama, né, enfim, que em alguns países é devidamente regulado. Vai, Igor, enfim. Queria ver você. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte, eu dizer, do jeito que a gente fala, o papel aceita tudo, né? Eu queria dizer que o NFT aceita tudo, né? Então, é basicamente isso, na verdade, né? Quer dizer, se você quiser
prever uma cessão integral de direitos e tokenizar isso via smart contract, você pode, né? Se você quiser vender só a linha de baixo, ou se você quiser complicar ainda mais e vender só um pedaço por um mês, o NFT aceita tudo. É um grande registro distribuído de transações que se referem de maneira única a um bem, né? Então, isso é possível. Tem o aspecto do direito de sequência é muito bom, é muito bem lembrado, porque o que aconteceu, o que tem acontecido no mercado de NFTs é uma espécie de transposição do direito de sequência para qualquer tipo de bem representado por NFT. Correto. Então, antes, né, o direito garante o direito brasileiro, o direito internacional de autor garante o direito de sequência, que é uma porcentagem do valor da venda da obra de artes visuais, antigamente chamadas de artes plásticas, para o autor, né, ou para o titular daquela obra, né, originário. Muito difícil, era mais difícil antes, mas assim, no geral difícil de implementar, de verificar, de fiscalizar, etc. Você teve, com a popularização dos mercados digitais de arte, né, você tem leilões online da Christie's, você tem um serviço online chamado Artsy, por exemplo. Eu até tentei comprar uma vez, tinha uma gravura do Marc Chagall, que estava uma pechincha assinada pelo Marc Chagall. Eu fiz um bid, ganhei o bid e não consegui pagar. Tive um problema na transação bancária internacional, o tempo que a transação demorou para acontecer, porque tive que comprovar para o Banco Central A, B e C, o tempo que demorou para acontecer a transação, quando aconteceu eu já tinha perdido o tempo para pagar o bid e perdi a gravura. Mas, só para dizer o seguinte, desculpa, viajei aqui no exemplo, mas com a digitalização dos mercados de arte, o direito de sequência começou a ser mais facilmente verificável e mais aplicável no dia a dia. Mas você tem razão, no NFT, o intermediário, quem registra, o dono da loja de NFTs, por exemplo, se assim houver, ou se assim o tema se popularizar, ele ganha uma comissão sobre a venda de um determinado NFT e ele pode ganhar uma comissão na revenda daquela mesma NFT ou na venda sequencial, quantas vezes ela acontecer, né? E daí só o efeito NFT é que, enquanto no mundo extra NFTs isso acontecia para as obras de artes visuais, hoje você tem a cobrança de direito de sequência sobre card da NBA, né? Então, a venda de um card, depois a revenda, gera uma comissão para quem criou o NFT também. Desculpa, Sidney. Renato, diga. Já que você, independente do seu comentário, eu queria que você respondesse aqui, né, enfim, você já respondeu, mas para ficar mais claro aqui para o Bernard, assim, quando vendo minha música através de NFT, não necessariamente precisa envolver a venda dos direitos autorais, certo? Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas, enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso também. Bernardo, né? Na verdade, Bernardo, NFT sempre que qualquer dúvida que você tiver, lembre que o NFT é um certificado digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que lembrar, qualquer transação que você queira fazer com a sua música, você tem que lembrar que existem dois direitos, e aí o Sidney e o Igor vão me corrigir onde eu falar besteira. Eu aprendi muito com a Angela Johansson, que é da UBC aqui, e se eu falar errado, podem cobrar ela, brincadeira. Você tem o direito do autor, né, da obra em si, e você tem o direito sobre a master, o fonograma. Qualquer coisa que você for fazer com NFT, você tem que levar em consideração esses dois universos, tá? Então, se você for comercializar o seu direito de autor daquela obra, você não pode passar a obra para ninguém, o direito do autor é intransferível. Mas você pode passar a comercialização, direito sobre qualquer royalties que você vai receber em cima da composição da autoria. E do fonograma a mesma coisa, você pode vender o fonograma inteiro via NFT, você não tem mais direito nenhum sobre ele, ou você pode vender uma parte dele, né? E é bem boa pergunta, porque muita gente está, né, o NFT vai resolver, vai revolucionar, vou sair vendendo minha obra.
gente, tem que pensar que a sua obra, sendo ela composição, sendo ela fonograma, master, ou os dois juntos, é o seu portfólio. Mesmo quando você faz uma parceria com uma gravadora ou com algum empresário, você tem que pensar muito bem, pesar muito bem se vale a pena você ceder aquela obra, se você produziu ela, ou não. Tá? NFT é a mesma coisa. Se você sair distribuindo e dando fonograma como se fosse a solução para o seu futuro, daqui 5 anos você pode ter cinco músicas estouradas que você não consegue ver um centavo daquele dinheiro. Então você tem que tratar essa sua obra com muito carinho e qualquer relacionamento financeiro, contratual que você vai colocar em cima dela. Acho que responde, né, Bernardo? Sim. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que a música é só ir passando. Eu vejo muitas decisões mal feitas até com relação à gravadora, a pessoa desesperada para lançar, e a gravadora faz um contrato muito desproporcional e a pessoa acha que tudo bem só para lançar, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto, desculpa me estender, mas é que vocês dois vão poder até colocar melhor luz sobre isso. Existe também muita gente que fala assim, a NFT veio para acabar com o ECAD, veio para acabar com a arrecadação, vai popularizar, vamos acabar com as plataformas digitais, né, de música. Tem que tomar cuidado, gente, porque a arrecadação ela ainda depende de um sistema físico, ela depende de uma auferição que não é simplesmente estar na nuvem. Então isso vai demorar não sei quanto, mas ainda demora um pouco para tudo estar 100% automatizado, né? Pensem nisso, você ainda vai precisar da sua sociedade de direitos autorais arrecadando para você, você ainda vai precisar do ECAD regulamentando e arrecadando direito, todas as execuções físicas e virtuais que venham a ter, né? A gente tem que lembrar disso, às vezes o pessoal pinta essas empresas como monstros, como se fossem intermediários, e elas estão aí para ajudar a gente, criador. Renato, eu acho que eu concordo plenamente com a sua observação agora, enfim, e, do meu ponto de vista, acho que as coisas não são incompatíveis, né? Enfim, ao contrário, são, na verdade, atribuições totalmente distintas, né? Porque enfim, não vai ser difícil você ter, por exemplo, no caso da música, ainda que possa ter, enfim, um repertório todo ele, né, enfim, restrito no âmbito do NFT, porque isso, na verdade, você acaba, na verdade, né, diminuindo, inclusive, as próprias possibilidades dele, né? Enfim, mas é importante pontuar. Ainda persiste algumas dúvidas sobre a questão, né, do valor, né, do INFT, enfim, ou você ter acessar ou adquirir alguma coisa a partir, né, da certificação, dessa certificação digital. Tem uma pergunta que diz o seguinte: então, já que, se não houver cessão de direitos patrimoniais para publicação, execução, reprodução, sincronização, etc., qual seria a vantagem da compra de um NFT de obra musical ou fonograma? Eu acho que já está mais ou menos respondido, mas não sei se o Igor quer, enfim, falar alguma coisa sobre isso. Eu queria comentar, tem uma pergunta aqui da Rossana, que eu acho que é importante para retomar o conceito de NFT, que é mais a obra, né? O autor, eu sou dono de direitos conexos sobre a minha interpretação de uma obra determinada, né? Cantei determinada obra, tenho direitos sobre essa interpretação, sou titular de direitos conexos. Bom, se eu vou vender um NFT que representa os meus direitos sobre esse fonograma, sobre a interpretação, se eu vou vender esses direitos, eu preciso de autorização do titular da obra interpretada para vender esses direitos? E a resposta é não. Por quê? Porque o NFT ele não tem o fonograma gravado lá dentro. Ele é só um registro do seu direito sobre a interpretação. E daí você vende esse token para alguém, o que você está vendendo é só o seu direito sobre a interpretação. Daí, se essa pessoa resolver, por exemplo, que vai pegar a sua interpretação e vai vender para a Globo sincronizar numa determinada novela,
Daí eles vão precisar da autorização do autor para isso também, porque eles vão efetivamente usar a gravação, a interpretação. Quando você transaciona as NFTs, você não está usando a interpretação, você também não está usando a obra, você só está transacionando direitos. Então, você não precisa da autorização de quem está para trás na cadeia para transacionar os seus direitos sobre a interpretação. Do mesmo jeito que acontece no mundo extra blockchain, né? No mundo fora do blockchain, né? Você pode vender os seus direitos de interpretação sobre uma determinada gravação, por exemplo, em um fonograma específico, e você pode vender independentemente de autorização do autor. É isso aí muito bem colocado, Igor. Eu queria voltar no ponto do Sidney que ele colocou, a da pergunta, né? Qual é a vantagem? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer quando vocês vão disponibilizar ou criar um NFT ou criar uma obra que você vai ter que vender. Essa é a pergunta de qualquer criador. Qual que é a vantagem da pessoa escutar minha música? Já começa daí, né? É que a gente tá... Hoje em dia, a gente, por causa desculpa, acabou. Por causa da facilidade do streaming, a gente está começando a achar que música é de graça, e não é. A gente consome ela lá, mas a gente paga alguma coisa, o FII para o Spotify ou qualquer coisa. Então, sempre que você vai lançar uma música, você tem que pensar qual que é a vantagem que a pessoa que vai estar escutando aquela música vai ter em escutar aquela música. Tá? A venda da música parece um pouquinho mais difícil de compreender, mas é o mesmo princípio. Então, se você vai fazer um fonograma da sua música, tem que ter um porquê daquela pessoa querer comprar. Vai ter gente que vai querer comprar? Vai. Música é mais difícil do que um quadro, do que uma arte digital? Você pensar, pô, o cara que tem o quadro digital do Peeble lá que vendeu. O cara comprou uma coisa que é um pouquinho mais palpável de perceber. Na música a gente não tem tanto esse histórico de ter a propriedade, né, de uma música digitalizada, porque todo mundo vai escutar aquela música. O quadro digital todo mundo vai ver também, mas a gente não tem tanto isso. Então uma sugestão que eu faço, que o Kings of Leon que lançou um álbum recentemente, há semanas atrás, fez, e alguns outros artistas que estão fazendo, recentemente o Dom Diablo, da música eletrônica, tá lançando também uma live que ele transformou em NFT. O que é que eles fazem? Eles agregam outros valores, outros produtos que às vezes são físicos, para poder valorizar mais aquela compra, aquela venda. Né? Então, o Kings of Leon, você, além de ganhar o álbum digital, o Wave, que você pode escutar no Spotify, ou qualquer um pode escutar, você tinha direito a uma visualização, uma obra de arte ali, e, por exemplo, no caso deles, alguns dos tokens que eles venderam, a VIPs, né, VIPs na primeira fila para a vida. Então, isso é um valor que a gente, hoje em dia, não sei por quanto vendeu, mas dependendo da turnê que o Kings of Leon for fazer daqui a alguns anos, esse token que vale VIP para a primeira fila da turnê para qualquer show do Kings of Leon, provavelmente vai valer 10 vezes mais do que foi vendido hoje. Então, é esse que os criadores que estão aqui na nossa sala têm que pensar, o que eu vou agregar para fazer ter valor aquele token. E isso vale também até para a arte. Não adianta você é um ilustrador gráfico, desenhar aqui, colocar lá, transformar em NFT, pronto, vou vender 60 milhões de dólares agora. Não é, você tem que ter, né, dentro da arte digital, existem várias barreiras de entrada ali, obviamente seu peso como artista e tudo mais. Na música é a mesma coisa. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma... O povo deve estar com mais dúvidas do que a gente está esclarecendo, talvez. Não, eu acho que a gente está tendo... Foi ótimo ter a oportunidade de interagir com as pessoas que estão assistindo, porque dos questionamentos talvez fique mais claro a explanação. Enfim, eu achei que a gente não fosse ter esse espaço, acabou sendo bem, bem produtivo. Né? Então, certamente a gente já conseguimos responder todos, enfim, mas... Aqui se tem Quem quiser, vou deixar enquanto você procura, Cine, eu vou deixar meu espaço aberto. Quem quiser tirar dúvidas, entrar em contato, podem me procurar no Instagram, no LinkedIn, Facebook, enfim. A gente está sempre disponível. Eu não sou o maior especialista na área, tenho alguns professores e alguns
algumas pessoas que estão comigo nessa jornada, o próprio Lucas, que está aqui na sala do Fonograma Me, eu faço parte de um grupo de WhatsApp com ele, a gente vai aprendendo junto. Tem algumas empresas que estão aparecendo no mercado, acho importante todo mundo entrar em contato para entender, cada uma tem um modelo de negócio diferente. Tem a própria Fonogramia que a gente falou, tem a Tropix.io, que na verdade a Tropix é uma empresa que vai estar mais disponibilizando a tecnologia do que realmente sendo uma empresa com as soluções já, marketplace ou qualquer coisa. Temos a Brother.com também, que tem um outro tipo de formato para criadores. Enfim, a sugestão que eu dou realmente é começarem a pesquisar, porque é um universo novo, é um universo interessantíssimo. Para quem faz arte digital, gráfica, já está funcionando. Para música, nós estamos ainda engatinhando como é que a gente vai, né, quais são as opções. Tem alguns artistas da música eletrônica também, Cat Dealers, para quem conhece, acabou de vender uma arte deles. Enfim, tem algumas coisas que você tem que, infelizmente ou não, por enquanto, está muito atrelado à arte digital, à arte visual, porque é uma comunidade que já estava utilizando NFT há mais de ano. Então, na música, a gente está entrando agora de meses para cá. Acredito que muita coisa ainda vai acontecer, muita novidade ainda vai pintar, inclusive para nós aqui, para o pessoal da UBC. Eu acho que esse painel surgiu justamente quando eu questionei uma amiga minha, a Ângela. Falei, Ângela, como é que a UBC vai se comportar, por exemplo, no futuro, se eu quiser vender um NFT e transferir a arrecadação? Vocês vão tão interligando com blockchains já e tudo mais, e ela falou que já estão desenvolvendo coisas e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente está aqui expandindo a cabeça de todo mundo mais do que trazendo verdades absolutas, né? Bom, eu acho que eu tenho, na verdade, um último questionamento para propor a vocês. Na verdade, um questionamento, mais de um só. E eu acho que, inclusive, um desses apareceu aqui no elenco aqui de perguntas. Um produtor fonográfico, né? Esse foi um questionamento posto, enfim, que tem, né, que é titular, né, proprietário dos seus fonogramas, enfim, e resolve, né, agora usar seu repertório para disponibilizar, enfim, as maneiras possíveis e admissíveis do NFT. Dependeria da autorização do intérprete para fazer esse movimento? Pergunta número 1. Pergunta número 2, que também surgiu aqui em algum lugar, não sei onde está. Enfim, onde ficam os direitos morais no ambiente, nesse ambiente todo? Enfim, quais são os limites? Enfim, são duas boas perguntas. Enfim, com relação, eu até tenho considerações, enfim, mas queria ouvir vocês, enfim, o que vocês acham sobre esses dois pontos. Um de ordem bem comercial. Do ponto de vista de gravadora, quem detém a propriedade do fonograma pode fazer com ele o que ele quiser, não precisa de autorização do intérprete. Na NFT é a mesma coisa. Vai depender do contrato que a gravadora tem com o artista. Se a gravadora detém o fonograma, ela não precisa de autorização do intérprete para negociar esse fonograma para ninguém. Perfeito. Agora, com relação às morais, acho que o Igor pode responder melhor. Quer acrescentar alguma coisa? Olha, Sidney, eu acho que não dá para responder, viu? Vou te dizer pelo seguinte, eu acho que a gente tem uma questão mal resolvida aí, especialmente na área de música, que é a questão do direito moral relacionado... Imagina o seguinte, compositor autoriza um fonograma determinado, tá? O fonograma é gravado, o fonograma é usado, está no mercado normalmente, faz parte do catálogo de alguma gravadora, e eventualmente essa composição é adquirida por uma editora. Tá? Estou falando de um problema do mundo real, não estou nem falando de NFT. Muito bem, o compositor morre, já tinha cedido os direitos sobre
sobre a composição para a editora, né? A editora autoriza um segundo fonograma, tá? Que muda radicalmente o primeiro fonograma gravado lá, mas é uma utilização autorizada do ponto de vista patrimonial da obra do compositor. E aí você recebe uma notificação dos herdeiros, por exemplo, dizendo que foi violado o seu direito moral de integridade da obra. Como é que a gente... E daí, assim, só para dizer por que eu não, acho que eu não consigo responder nesse momento, vamos ver o que vai acontecer. Estou dizendo pelo seguinte, a gente precisa aceitar um padrão, né, pelo menos do ponto de vista de direito de integridade, aí falando de direito moral, precisa aceitar um padrão, por exemplo, que no momento em que o autor cede os direitos patrimoniais para uma editora, o que significa que essa editora vai poder autorizar a criação de fonogramas e de interpretações daquela obra, né? Você tem uma régua, você tem um espectro de interpretações possíveis que tem que ser autorizadas e que não implicarão nenhum tipo de violação, nenhum tipo de ofensa ao direito de integridade. Estou falando de tudo isso pelo seguinte: no momento que você tokeniza esses direitos sobre a composição, né, você potencialmente aumenta de maneira substancial o número de vezes em que esses direitos vão ser transacionados, para quem esses direitos vão ser transacionados, como alguém vai usar. Você não controla tanto como você controla sem os NFTs, você não controla tanto o destinatário daqueles direitos, você não sabe onde eles vão parar. Então, assim, é óbvio que o NFT não pode transacionar direitos morais, porque esses não são transacionáveis, né? Essa regra segue sendo verdadeira, independentemente da maneira de registrar os NFTs, mas eu acho que, e aí é só uma futurologia, eu acho que o aumento do número de transações sobre esses direitos vai gerar incômodos de natureza moral em uma escala que não existe hoje. É isso. Não sei se ficou claro, mas é Não, isso. é uma questão, né? É uma questão. É a questão. E, não, o Renato está certo com relação à questão, né, do titular do fonograma, enfim, né, o fonograma, o produtor é proprietário dos fonogramas, normalmente os contratos firmados, né, admitem esse tipo de circulação. A questão específica do direito moral, acho que vai depender muito da forma de disponibilização, da oferta que vai ser feita via NFT, que eventualmente pode gerar algum tipo de impacto, enfim, o contexto vai determinar muito, mas é uma questão da mesma forma, que é uma questão a remuneração dos titulares de direitos de autor, por exemplo, na comercialização de fonogramas via NFT. Ou seja, você não está comercializando, a autorização original dificilmente foi extensiva para esse tipo de exploração. Então, como é que você vai fazer a disponibilização e fazer a comercialização dos fonogramas? Certamente a questão, né, das obras e da remuneração de editoras e compositores será uma questão também a ser enfrentada, que significa dizer que o tempo que a gente tem para conversar sobre isso realmente era muito pequeno, enfim, mas admite, né, enfim, uma nova conversa, né? Enfim, então, por conta disso, já são 8h10, infelizmente não posso, enfim, estender mais. Eu queria, né, se vocês tiverem 2 minutinhos, né, últimas reflexões, enfim, de nós três, né, enfim, sobre essa conversa, enfim, eu acho que muito mais na perspectiva do que virá, do que temos hoje, né? Enfim, a finalidade do nosso encontro hoje era efetivamente questionar mais do que efetivamente responder, ainda que eu acho que a gente tenha tido sucesso aí pelo menos no encaminhamento, né,
das respostas da totalidade das perguntas que foram formuladas. Então, bom, vou começar com o Renato, enfim, que falou depois do Igor. Então, Renato, suas considerações finais, depois o Igor, aí depois eu encerro. Tá, joia. Mais uma vez, obrigado, Sidney e Igor, pelo painel. É sempre bom a gente poder tentar divulgar e compartilhar um pouco o que a gente já está estudando e vendo. O que eu sugiro para todo mundo é pesquisar. Existem muitas possibilidades do NFT, né? Lembrem novamente que é um certificado digital, então, sendo certificado, você pode tratá-lo como tal e fazer várias ramificações em cima disso. Obviamente, a gente precisa ainda, né? Vou fazer um NFT, então o NFT eu faço agora no papel? Não, você precisa ainda de sites, de empresas que estão integradas no blockchain, em blockchains, né? Porque também não existe só um, existem blockchains abertos, fechados, enfim. Então a gente precisa ainda do ecossistema ainda evoluir um pouco mais, né? Já temos algumas soluções sendo aparecendo, mas eu sugiro para quem é criador, independente da sua arte, pesquisar muito sobre isso. Ela é uma possibilidade de descentralização, de distribuição da sua arte de uma maneira mais sem tanta burocratização, né? Só queria deixar esse ponto e mais uma vez agradecer a Vanessa e o BC pelo convite. Obrigado, Renato. Igor? Cid, eu queria encerrar dizendo o seguinte: quem tem um apetite por risco, acho que devia logo buscar embarcar nessa nova onda aí, surfar nessa nova onda, de maneira mais ou menos conservadora, de acordo com o seu próprio apetite por risco. Então, para quem é criador e tem um pouco de apetite por risco, eu recomendaria começar a surfar essa onda. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, para quem é a entidade do mercado da música, né, é importante que vocês garantam um ticket nesse trem, né? É importante acompanhar muito de perto o que está acontecendo e é importante conversar com quem está desenvolvendo modelos nessa direção. Se a distribuição de royalties por execução pública, por exemplo, for 100% controlada no mundo inteiro, imagina um cenário Big Brother, ele nunca vai acontecer, mas é importante exagerar nas cores para dar o recado. Imagina um cenário em que 100% da execução musical no mundo inteiro é controlada. A gente sabe se uma música de um compositor indiano da década de 70 toca em Milwaukee, nos Estados Unidos, a gente fica sabendo no blockchain. Imagina um cenário desse gênero, né? Se esse cenário existisse, né, a distribuição de royalties poderia ser totalmente automatizada, né? Poderia acontecer de maneira automática, sem nenhum intermediário, né? Então, a sociedade de gestão coletiva tem várias funções no mercado. Elas não têm uma função só de distribuição de receita, né? Então, eu diria o seguinte: mesmo assim, é importante que as sociedades prestem atenção nesse movimento e que elas sejam parte desse movimento, para que elas não sejam eventualmente deixadas para trás como nessa função de distribuição de royalties. Mas eu diria uma segunda questão em favor da sociedade de gestão coletiva, que é o seguinte: acho que também quando uma função específica de distribuição de receita pode ser substituída por uma tecnologia, acho que aflora mais ainda a importância da sociedade de gestão coletiva como entidade de classe, como entidade que representa titulares de direito e que garante um equilíbrio econômico no mercado e que garante a proteção e a defesa dos interesses da classe e que atua representando a classe de maneira forte. Acho que fica muito claro que it's not only about money, é muito mais do que isso, né? O papel da sociedade de gestão coletiva não tem um papel de representação indispensável como voz da classe artística, como voz da classe criadora no país. Foi um pouco filosófico, mas com isso eu termino. Sidney. Obrigado, Igor. Enfim, só para a sua informação, seu cenário aí mundial de uma arrecadação planetária,
você que acha que é uma coisa totalmente fora da possibilidade, é só uma discussão que já existe hoje. Inclusive, já tem projetos nesse sentido. Então, variantes, evidentemente, né, do blockchain para, né, viabilizar esse tipo de controle. Então, não se surpreendem, meu amigo. Enfim, é bem possível. Bom, Se essa realidade chegar, chegou. exatamente, exatamente. Enfim, mas, bom, eu... Bom, a gente, né, acho que tivemos assim um bom encontro. Eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que acho que essas discussões elas também tomaram uma proporção um pouco maior, né, com a infelicidade que a humanidade teve com a pandemia, né? Enfim, acho que o Covid nos empurrou também para as alternativas digitais. Você imagina o seguinte, né? Enfim, hoje artistas por consequência, isso gera consequências diretas na vida de autores, hoje, né, impossibilitados de subir ao palco para fazer, enfim, o que mais sabem fazer, né? Então, essa variante, enfim, essa variante que foi enfrentada, que vem sendo enfrentada pela humanidade, né, vem alimentando também essas novas alternativas, o que é muito bom, enfim, inclusive demonstrando a capacidade, né, da humanidade responder. Eu acho que a gente tem conseguido responder. Enfim, o mercado da música, enfim, sofreu, enfim, mas sobreviveu. Enfim, alguns setores mais penalizados do que outros, evidentemente, mas a música, enfim, é mais forte, né, do que isso. E certamente as alternativas da tecnologia e do ambiente digital é um caminho muito importante. Há uma discussão, vocês devem ter ouvido também, enfim, né, no âmbito dessas diversas discussões, documentos, enfim, artigos que vêm sendo produzidos sobre NFT, enfim, sobre até que ponto isso é uma bolha ou não é uma bolha, né? Enfim, acho que essa discussão sempre surge, mas eu acho que ela surge muito mais pelo impacto do que essa discussão vem causando. Enfim, todo mundo muito ansioso por informação, dá essa sensação de bolha. Eu acho que não é bolha, ao contrário, enfim, é mais uma das ferramentas, enfim, que a tecnologia oferece para a exploração, né, boa e de qualidade, né, de obras musicais e fonogramas. Lógico, tem muitas questões a serem enfrentadas, né? Enfim, a gente dúvidas, né, surgirão, enfim, mas eu acho que criou-se efetivamente um cenário, né, para uma alternativa diferente do que a gente tinha hoje. A gente estava, na verdade, a gente tinha um modelo, talvez cristalizado seria uma palavra assim, né, muito severa para um negócio que é tão novo, né? Enfim, mas o fato é que o modelo de negócio que existia da música de streaming enfim, talvez tenha dado essa impressão de que uma nova possibilidade surja como uma sucessão. Na verdade, não é uma sucessão, enfim, é o que aconteceu, é o que acontece, né, com qualquer mercado, das várias possibilidades que tem. Enfim, o próprio vinil não acabou até hoje, ao contrário, enfim, né, vendeu bem na pandemia, então o que significa dizer, né, que tem espaço para todo mundo. Então, eu agradeço a presença de todos, enfim, se tivermos a oportunidade, voltaremos ao tema. Espero que tenhamos atendido aí nessa nossa conversa de hoje. Enfim, seja não fungível, seja infungível, seja tangível, seja intangível, o fato é que, né, enfim, as obras e os fonogramas estão devidamente protegidos nesse ambiente pela nossa lei, muito criticada, enfim, mas ela, né, assegura. Então, aqueles que queiram desenvolver seus negócios, explorar suas canções e suas obras no ambiente, sob, né, o formato do NFT, não deixem de se valer dessa alternativa, que ela será certamente uma disposição com segurança, enfim, dentro do cenário legal do nosso ordenamento, enfim, de proteção de direitos. Obrigado, boa noite a todos, enfim, fiquem bem, enfim, e se cuidem, né? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.